As expectativas em torno do julgamento dos embargos de declaração apresentados pela doutora Gisele na terça-feira, dia 17 de março de 2026, cresceram porque esse recurso foi construído exatamente para enfrentar as omissões, contradições e falhas do julgamento conjunto das ADIs 2110 e 2111, com o recurso extraordinário de número RE 1276977, que tratava diretamente da revisão da vida toda. A peça elaborada pela doutora Gisele é considerada extremamente técnica e direta. Ela não contorna o problema, aponta de frente os erros que teriam levado o STF a produzir uma decisão que muitos interpretam como o fim da revisão da vida toda. Segundo sua argumentação, a decisão que negou o direito dos aposentados estaria apoiada em premissas equivocadas, e os embargos agora buscam corrigir o rumo, restaurando o que foi decidido anteriormente no próprio Supremo. O cerne da crítica: contradições e omissões do julgamento. A doutora Gisele destaca que houve incompatibilidade entre o que o STF decidiu nas ADIs e o que já havia sido julgado no RE 1276977, julgamento que, em dezembro de 2022, reconheceu o direito à revisão da vida toda por 6 votos a 5. Entre os pontos abordados no embargo, um dos mais fortes diz respeito à reserva de plenário e direito adquirido. O argumento central é que o Supremo, ao julgar as ADIs, ignorou que já havia decisão de mérito transitada em julgado no RE, favorável aos aposentados. Para os especialistas, isso não poderia ter acontecido, pois a regra permanente prevista na Lei 9.876 de 99 não pode ser anulada pela regra de transição quando ela prejudica o segurado. Segundo a doutora Gisele, o que houve foi uma manobra processual, utilizando ADIs que têm natureza abstrata para derrubar um julgamento concreto e específico já finalizado no regime de repercussão geral. Outro ponto muito forte dos embargos é que, segundo a defesa, o STF misturou instrumentos jurídicos distintos. A crítica é clara. As ADIs foram usadas para neutralizar um julgamento de mérito em repercussão geral. Isso, argumenta a defesa, violaria diretamente a segurança jurídica, pois milhões de aposentados já tinham uma tese favorável estabelecida, consolidada e conhecida. A decisão de 2022, que reconheceu o direito à revisão da vida toda, teria sido anulada de forma inadequada pela maioria dos ministros quando julgaram as ADIs em conjunto, algo considerado tecnicamente incorreto por vários juristas. O pedido principal dos embargos. A estratégia segue 2 caminhos. Primeiro, reverter a decisão que tentou extinguir a revisão da vida toda. A doutora Gisele demonstra, ponto a ponto, os erros processuais que teriam levado o STF a invalidar a decisão original que garantiu o direito aos segurados. Segundo, caso a reversão não seja aceita, garantir a modulação. Se o STF insistir em manter a proibição da revisão da vida toda, os embargos pedem que ao menos sejam protegidos todos os aposentados que entraram com ação até março de 2024, ou possuem decisões já proferidas, ou estão com processo em andamento. A ideia é preservar a boa-fé, já que os segurados confiaram na decisão anterior do próprio Supremo. O ministro Edson Fachin, atual presidente do STF, tem uma posição muito importante no cenário. Ele foi voto favorável aos aposentados em 2022. Ele conhece profundamente os aspectos técnicos e jurídicos do tema. É ele quem deve colocar os embargos em pauta. Os embargos têm caráter infringente, ou seja, buscam alterar o resultado. A possibilidade de reversão depende, em grande parte, da forma como Fachin conduzirá o processo e dialogará com os demais ministros. Como recurso extraordinário que tem força maior do que as ADIs, por tratar de caso concreto, existe sim uma via técnica para reconstruir a decisão anterior. O ponto mais sensível é o impacto fiscal. Um dos argumentos mais usados pela maioria do STF para derrubar a revisão da vida toda foi o suposto impacto fiscal de 480 bilhões de reais em 10 anos. Entretanto, diversos especialistas, incluindo a doutora Gisele, afirmam que esse número é inflado e tratado como uma espécie de fake news institucional. Cálculos independentes indicam um impacto real próximo de 3 bilhões de reais, justamente porque poucos segurados se enquadram na regra da revisão.
críticas feitas nos embargos, o governo teria apresentado números exagerados para assustar os ministros. Contribuições antigas, feitas há 30 ou 40 anos, foram ignoradas, o que, na prática, é um confisco do patrimônio contributivo. Ministros como Barroso e Fux teriam apoiado esse argumento sem analisar profundamente a realidade dos cálculos. O ministro Fachin, por outro lado, rejeitou esse raciocínio, defendendo que direito adquirido não pode ser atropelado por cálculo fiscal. Expectativas finais. Com os embargos já protocolados e suas argumentações muito bem estruturadas, o cenário agora depende da pauta e da condução do ministro Fachin. A defesa dos aposentados está apoiada em 3 pilares, que são erro processual claro na mistura de ADIs e recurso extraordinário, violação da segurança jurídica de quem já tinha direito reconhecido e consolidado e impacto fiscal irreal, usado para influenciar o julgamento. Apesar da resistência dentro do STF, muito motivada pela narrativa do impacto bilionário, há expectativa de que os embargos sejam analisados com maior profundidade jurídica. Que Deus abençoe a todos vocês e traga justiça aos aposentados que contribuíram por décadas, acreditando nas regras do próprio Estado.